Quando você desconhece o que te acontece, você sofre. Até que uma amiga falou: eu acho que você tem mediunidade. E a minha mãe disse assim: mas o que é isso? Ela fala: é alguma coisa que você tem que fazer. Ela também não soube explicar direito. E ela levou a minha mãe para um espaço de Umbanda, né? Foi um centro espírita de Umbanda. E lá a senhora desse espaço nos atendeu e nos acolheu com muito carinho. Então eu lembro que a minha mãe contou todo o sofrimento para ela e ela falou: você tem mediunidade, filha, e você precisa trabalhar essa mediunidade. E você nasceu em berço espírita, veio de outra crença religiosa? Como que foi, no teu caso, o espiritismo? Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? E eu venho de um casal, né? Meu pai e minha mãe eram católicos. E o meu pai era aquele católico que todo domingo ia à missa. E assim que os filhos foram chegando, ele fazia esse movimento, né? A minha mãe era católica, mas ela tinha um desconhecimento sobre mediunidade. Então havia um desconhecido nela, que ela não sabia o que era. Então ela escutava vozes, ela via vultos, ela se aproximava de algumas pessoas e chorava. E ela achava que ali era um desequilíbrio dela, né? Então eu lembro muitas vezes, nós pequenos, nós íamos para a igreja e ela pedia para conversar com o padre para ver se ela achava uma resposta para isso. E a busca dela foi tamanha, e na verdade o sofrimento dela, quando você desconhece o que te acontece, você sofre. Até que uma amiga falou: eu acho que você tem mediunidade. E a minha mãe disse assim: mas o que é isso? Ela fala: é alguma coisa que você tem que fazer. Ela também não soube explicar direito. E ela levou a minha mãe para um espaço de Umbanda, né? Foi um centro espírita de Umbanda. E lá a senhora desse espaço nos atendeu e nos acolheu com muito carinho. Então eu lembro que a minha mãe contou todo o sofrimento para ela e ela falou: você tem mediunidade, filha, e você precisa trabalhar essa mediunidade. E aí ela explicou como é que eram os trabalhos dentro daquele espaço e que ela deveria começar. Então eu lembro que nós não éramos ainda os 7, né? Minha mãe estava no quarto filho, e eu Nisso lembro, você tinha quantos anos? eu devia de ter uns 5 anos, Tá. porque eu tenho a lembrança da minha mãe pegando o ônibus, segurando no cabide a roupa que ela vestiria à noite, e eu lembro que a gente ficava correndo enquanto aconteciam as atividades, né? Isso durou, Helder, mais ou menos 6 meses. Depois de 6 meses, essa senhora, que era muito acolhedora, chamou a minha mãe e disse assim: os espíritos mandaram informar que a sua missão e a missão dos seus filhos é na mesa branca. É minha mãe católica, ela falou: o que é mesa branca? É um centro que estuda o Kardec, kardecismo. Procure no seu bairro, sempre tem um centro de mesa branca perto nos bairros, né? E a minha mãe fez isso. A minha mãe era muito obediente em busca de parar de sofrer. E aí no nosso bairro ela encontrou um centro espírita kardecista e eu lembro da primeira vez que ela entrou com os filhos, e era evangelização espírita. E aí ela fez a nossa matrícula, então isso é muito nítido em mim. E ela fez a nossa matrícula e eles disseram: no sábado são as crianças e você vai vir toda terça-feira estudar. Ali começa um novo tempo para nós, porque a minha mãe sofria sem saber o que acontecia. E a gente começa também a gostar daquele movimento. Alguns anos depois, a gente muda para Santos, a família toda. E quando ela chega em Santos, ela procura uma casa espírita, porque ela tinha medo de voltar a sofrer, né? E assim nos indicaram uma casa que é muito grande em Santos, o Ismênia de Jesus, e nós fomos, e nós chegamos no dia da evangelização de novo. Então eu sempre penso o quanto a evangelização era uma sinalização na minha vida, né? E aí nós entramos no Ismênia de Jesus. Quando eu entrei, Helder, eu lembro direitinho que na minha visão infantil, eu falava: eu conheço esse lugar, porque ali
foi o espaço que eu fiquei mais de 14 anos e foi o espaço que eu conheci os maiores amigos da minha encarnação. Parece que estavam todos ali para nos reencontrarmos, né? Então, essa amizade nós estamos levando há mais de 48 anos, né? Era um grupo de mocidade na evangelização e depois passamos para a mocidade. Era um grupo muito unido e de irmãos. Então, parece assim que nós fomos sendo encaminhados para os espaços que eram necessários para o desenvolvimento dessa nossa personalidade, né? Então, eu fiz a evangelização infantil, eu fiz pré-mocidade, fiz mocidade e fui para o centro. Tudo no Ismênia. No Ismênia, depois que eu casei, aí eu fui para um centro mais próximo da minha casa, né? E a gente foi fazendo. Deixa eu te perguntar, antes de já continuar por aí. Tem muitas pessoas que podem estar assistindo que também tem esse sofrimento parecido, similar com o que a sua mãe vivenciou, né? Como que ela conseguiu controlar? O que ela encontrou ali no centro que trouxe esse equilíbrio, né? Porque para aqueles que às vezes estão acompanhando e ainda não foram no centro, né, possam saber melhor o que ocorre, digamos assim. Então, o que minha mãe encontrou no primeiro centro que nós fomos, que eles chamavam na época de mesa branca, ela encontrou respostas que ela não encontrava no catolicismo. Então, ela sempre sentava com a gente e falava: finalmente eu encontrei as respostas. E ela, antes de entrar na casa espírita, ela achava que ela tinha um desequilíbrio mental. Então, ela sofria e nós, pequenos, também sofríamos. E conforme ela foi tendo respostas, ela foi tendo mais segurança para viver e para nos ensinar. Porque levar 7 filhos para uma evangelização espírita não era fácil. O meu pai não abriu mão do catolicismo, então ele fazia que durante a evangelização espírita, que começava às 9 horas no domingo, nós tínhamos que frequentar a igreja às 7 horas da manhã. Então, parecia assim uma briga, né? Vocês querem ser espíritas, mas vocês vão ter que ser católicos também. Então, nós vivemos um pouco essa falta de harmonia do casal, né? Nós íamos na igreja de manhã e depois nós iríamos para a evangelização. E só para curiosidade, não que a gente também queira competir em adeptos, né? Os outros irmãos seguiram... Todos nós fomos introduzidos na evangelização infantil, todos. Hoje, passado tantos anos, cada um tem caminhos diferentes, né? Então, quem ficou mesmo na doutrina fui eu. E então, quando lá naquele terreiro que falaram para minha mãe, né, a missão sua e dos seus filhos é dentro da doutrina kardecista, eu acho que eles estavam falando muito de mim também, né? Porque passado tanto tempo eu não me vejo longe da doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? Eu vejo que a doutrina espírita me acolhe todos os dias da minha vida. E eu acredito também que mesmo que aquele que passe por uma evangelização, que tenha os conhecimentos espíritas, ainda que não seja um frequentador mais assíduo, os valores ali morais, os ensinamentos não se perdem, né? Cada um, independente do caminho que seguiu, traz consigo, até mesmo dentro do próprio catolicismo, tem olhares ali de estudos do próprio Evangelho de Jesus que fez bem. Acho que aquele que vivencia na sua infância carrega pro resto da vida também, né? Com toda certeza, né? Uma vez um palestrante disse assim: o que foi plantado na infância, ninguém tira. Então, você imagina uma mãe com 7 filhos tendo que fazer evangelho no lar. Então, eu lembro que nós víamos de tarefas da mocidade, cansados lá para umas 5 horas da tarde, e aí ela falava: tem evangelho. Aí eu lembro que todo mundo dormia durante o evangelho e ela firme ali, porque foi através do espiritismo que ela se sentiu mais livre, mais segura e mais feliz. Então, o que eu tenho para dizer assim, o quanto é importante descobrirmos sobre os nossos sofrimentos e como nós podemos ser felizes, porque viemos para ser felizes nessa encarnação. Só que às vezes a felicidade, ela está sinalizando que precisamos despertar para alguma coisa.
E foi o caminho da minha mãe, foi o caminho nós, né, dos irmãos, e essa mocidade, ela vem também acrescentar muito na vida do jovem. Então eu vejo a juventude que eu tive, não foi a juventude que meus filhos tiveram, né? Mas foi uma sinalização tão importante para que eu pudesse ter a segurança dos caminhos a seguir. E como que chega os cadernos fraternos aí na sua vida? Como que iniciou? Então, eu vou voltar um pouquinho na vida da minha mãe. Quando ela entra na doutrina espírita e ela começa a estudar, ela tem um entendimento muito grande da caridade. E ela começa a passar isso para a gente, né? Que era caridade, então o que a gente podia fazer no centro. Então, no Ismênia, naqueles anos, tinha uma grande distribuição no Natal, lá nós estávamos, né? Depois tinha a campanha Alta de Souza. Lá, novamente, nós estávamos, e ela foi fazendo a gente viver isso, né? Mais tarde, a minha mãe abre uma casa de recuperação de mulheres em São Vicente. E a gente, como já filhos adultos, né, fala: nossa, mas isso é o fim do mundo, como é que a gente vai para lá? Porque era muito longe, né? E ela fala: não, é lá que eu vou terminar a minha história. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma estudiosa e uma construtora daquilo que ela aprendeu. O nome dela? É Ana Paiva. Hoje, em São Vicente, tem uma associação Ana Paiva. E ela abriu essa casa de recuperação e mais tarde ela viu que o ideal era trabalhar com crianças. Então ela fecha no mesmo espaço a casa de recuperação e abre uma creche. E a gente vai acompanhando. Quando ela desencarnou, a creche encerrou e nós começamos lá um espaço cultural para que as crianças do Jardim Rio Branco pudessem aprender um instrumento musical. Que a gente foi pesquisar ali, não tinha nenhum centro que pudesse ensinar essas crianças. Então, a gente hoje tem o projeto Pés Livres, que as crianças aprendem violão. Aí você perguntou, como é que os cadernos? Isso incorporou em nós, né, os filhos da Ana Paiva, que a gente não poderia ser apenas uma pessoa de uma sociedade cuidando da sua própria vida. Que nós tínhamos que, como tarefa e como missão, também auxiliar essa sociedade que tanto nos acolhe. Então, isso era muito forte. Então, nós tínhamos os Pés Livres para cuidar. Quem cuida dos Pés Livres é o grupo de amigos da Mocidade do Ismênia. Nós formamos um grupo. E aí a gente vai... eu fui para o Medinesp em 2015, que aconteceu em Goiânia, que é o Congresso de Espiritualidade e Medicina, né? E lá eu conheci o Wagner. O Wagner, que é o presidente da ONG do Fraternidade Sem Fronteiras. Já esteve aqui conosco, né? Isso mesmo. E o Wagner, ele deu a palestra e eu fiquei sensibilizada e eu fui lá no stand, ele estava lá. Falei: Wagner, eu sou de Santos, eu sou uma professora. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu fiquei muito sensibilizada com o que eu tinha visto. Mas eu não sabia o que era Fraternidade Sem Fronteiras, não sabia nada. Ele falou: olha, Ana, as crianças... elas não têm cadernos. Elas escrevem no chão batido, de terra batida. E a sala de aula é embaixo das árvores. Você acha que você tem condições de você, um grupo, arrumar cadernos? Eu falei: tenho. Nós vamos arrumar cadernos, então. Pode ficar sossegado. Quando eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, eu já vim com essa tarefa impregnada em mim. Nós vamos mandar cadernos. E aí eu chego em Santos, formo um grupo de amigos, muitos desses amigos da Mocidade e outros, e eu falo: gente, vamos mandar cadernos? Aí uma pessoa que é muito habilidosa falou: Ana, se a gente mandasse uma capinha também, forradinho o caderno, ia ficar bonito, né? É tudo tão sem querer, mas com os nossos olhos da terra, mas tão cheios de propósitos pelo invisível, né? Nós então resolvemos fazer uma capa toda decorada e colocar o caderno por dentro, né?
E foi assim que nasceu. Em 2015, no final do ano, nós chamamos o Wagner. Falei, Wagner, a primeira leva de cadernos, você vai levar para a África, chamava Cadernos para a África. Você vai levar 600 cadernos. A gente estava super feliz. E aí a gente reparou que o caderno ficava muito pesado para levar para Moçambique. Então, no ano seguinte, nós começamos a fazer as capas, recolhia o dinheiro e comprava os cadernos em Maputo, que é a capital de Moçambique, para levar para as aldeias. Então, a gente compra até hoje os cadernos lá, coloca na capinha e entrega. Então, foi assim que iniciou. A gente, desde 2015, nós estamos nessa produção sem parar. Que interessante, né? E você chegou aí lá pessoalmente para ter contato com essas crianças, ver, porque eu imagino assim que, por mais que você ouvia falar, acho que depois você vê materializado ali o uso daquelas crianças, acho que toma uma amplitude muito maior, né? Isso mesmo, foram 10 anos, Hélder, a gente olhando as fotos dos cadernos chegando lá. E assim, para mim, era como se eu estivesse lá. Eu nunca tinha ido para a África. Então, aqueles cadernos chegavam e as voluntárias ligavam para a gente dizendo: Ana, que emoção! O caderno que eu fiz na mesa da minha casa atravessou o oceano, está na mão da criança de Moçambique. Era algo, era uma conexão entre aquela pessoa que fez, aquela pessoa que embalou, com aquela criança que recebeu. É como se fosse uma corrente de amor, porque essa voluntária, quando ela vê o seu caderno na mão da criança, ela falou: não acredito, porque ela disse: eu jamais conseguiria chegar na África, mas com o projeto Cadernos Fraternos é possível eu chegar através do meu amor. Cada caderno é um pedaço de amor desse voluntário. Isso aconteceu em 2015, 16, 17. E no final de 2017, a gente começa a receber uma crítica. Por que só a África? No Brasil, nós temos outras Áfricas, né? E a gente recebeu essa crítica como uma sinalização. É verdade, sim. No Brasil existem muitos lugares com muitas necessidades. Então, a partir de 2018, a gente começa a entregar também cadernos no Brasil. Então, a gente escolhe lugares remotos, esquecidos, para entregar esses cadernos. E esses cadernos, eles são uma obra de arte. Você me desculpa não ter trazido um hoje, mas eles são verdadeiras obras de artes. Então, na hora que você pega esse caderno, você tem uma emoção. Tem algumas pessoas que bordam, outras pintam, outras colam, e eles têm uma palavra positiva na frente, né? Essa palavra, o voluntário recebe 10 palavras, então ele vai fazer 10 cadernos. Então, pode ser a palavra força, recomeçar, reconstruir, felicidade, calma. Essas palavras vão. E a gente sabe que nada é aleatório, né? A palavra chega para a pessoa certa. E essas palavras são palavras potentes, e quando vão para a África, essas palavras são traduzidas no dialeto deles. Então, eles bordam mesmo em Xangana, que é o dialeto de Moçambique. Quem tá fazendo aqui? Fazendo recebe as palavras que vão ser mandadas para a África. Então, a gente começou em 2018 a fazer essa entrega duplamente, no Brasil e na África. E aí foi uma construção sem parar, né? Cada vez mais voluntários. Nós saímos do estado de São Paulo, começamos a ir para outros estados. Tudo isso nos assusta, né? Porque a gente falou, gente, a gente queria começar tão pequenininho, mas a gente reparou que a espiritualidade maior, ela não nos permitiu ver o todo, porque nós nos assustaríamos, né? Interessante. A gente começou com um grupo pequeno, aí as cidades da redondeza de Santos começaram a querer entrar. Vamos, pode entrar. No estado de São Paulo, querendo entrar, muitas cidades, não, vamos entrar. E aí começou a pipocar em vários estados. Hoje nós estamos em 18 estados do Brasil. Nós temos 3 países fora fazendo cadernos fraternos e sacolas fraternas. Nós temos mais de 1.000 voluntários envolvidos nessa causa. Então, os cadernos fraternos,
ele é a grande porta para a gente apresentar a Fraternidade Sem Fronteiras. Porque através dos cadernos é que a gente vai falar o quanto é importante que aquela criança que recebeu o caderno, o lápis e a borracha, é também importante ser apadrinhada, para que ela possa ter um futuro, né? Então, todas as pessoas que vêm através dos cadernos fraternos, eles passam por essa porta que é o conhecimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu estive na África agora em abril, né? Abril de 2025, foi a primeira vez. Fomos um grupo dos cadernos fraternos em comemoração aos 10 anos de caderno. Porque nesses 10 anos, que lá na nascente nós entregamos para o Wagner 600 capas, nós estamos atingindo 2025 50 mil cadernos entre Brasil e África. Então, é para a gente comemorar mesmo. Por isso que esse encontro a gente quer falar dessa nossa disponibilidade para o trabalho do amor, né? Quando nós chegamos lá, foi muito interessante que nós chegamos numa aldeia com muitas crianças. Gente, quando a gente fala muito, vocês imaginam, muitas crianças. E quando a gente foi entregando os cadernos, a coordenadora que cuidava das crianças disse: Ana, olha o que essa menina está falando. Ela foi para a escola hoje, o professor mandou ela de volta, porque ela não tinha caderno, nem lápis, nem borracha. Ela falou, ela está ganhando o caderno, segunda-feira ela volta para a escola. É uma coisa assim que a gente fala, eles às vezes não têm nem o que comer, como é que a escola cobra algo tão, né? Mas lá é assim, é o combinado deles e ela ficou toda feliz que ela ganhou o caderno e que ela iria voltar para a escola. Esse é o lado das crianças que recebem esse material e eles recebem algo novo. Ele não é usado, não é uma roupa usada, um sapato usado, é um caderno novo, feito para ele. É uma sacola nova. Aquilo faz com que ele sinta-se que ele está sendo importante naquele momento. Ele volta para casa tão feliz com a sacola, né? E eles vão encontrando, eles vão mostrando o caderno, eles vão mostrando o lápis, eles vão mostrando tudo que vem, o que estava ali dentro. E em contrapartida, nós temos histórias das pessoas que abriram suas máquinas de costuras num processo de muita tristeza, ou pela perda de um ente querido, ou pela tristeza que acabou levando essas pessoas a uma depressão mais profunda, e muitos relatos. Eu voltei a abrir a minha máquina de costura, eu voltei a fazer cadernos fraternos e eu tenho feito um processo terapêutico, né? O caderno não é uma terapia, ele é terapêutico, né? É como se você fosse se curando. Temos muitos relatos das pessoas que dizem: a minha mãe está fazendo o caderno e está tão feliz. Os meus filhos sentam comigo e me ajudam a decorar os cadernos. Os cadernos fraternos dentro do lar pode ser considerado um culto no lar, porque é o tempo de amor, é o tempo do belo, porque você vai deixar aquilo o mais belo possível, e é o tempo da palavra. Aquela palavra, ela tem que ter um significado para você. Quando você cola no caderno a palavra amor, você sabe que aquela criança tem que receber um pouco desse amor também. Então, o caderno fraterno, a gente acha que veio do caderno de Deus, né? Essa ideia, e que tem nos trazido muitas histórias, né? Nós temos uma das coordenadoras, a Deise, ela fala a força de um caderno, né? Não é a força de uma empresa, de muito dinheiro, é a força de um caderno. O que o caderno tem feito, às vezes, por muitos anos, alguma empresa consegue fazer, né? Vocês pensam em retomar com o lindo e emocionante projeto Oração pelas Crianças do Mundo? É o que é dentro do próprio caderno? Tá. Então, nós estamos há 10 anos com a ação Cadernos Fraternos e durante a pandemia nós fizemos os cadernos, mas os cadernos não podiam sair da casa da gente.
Então teve que dar uma parada. E a gente falou assim, puxa, as crianças vão ficar sem receber o material escolar, então o que a gente pode fazer? Vamos orar pelas crianças? Então nós fazíamos todo dia 15 de cada mês, nós convidávamos uma pessoa, essa pessoa mandava um áudio para a gente de uma prece, nós fazíamos uma edição bem bonita e lançávamos no dia 15. Então foram 4 anos sendo convidados. O material ficou tão rico e tão bonito que nós fizemos o livro, né? Por isso que ela está perguntando. Saiu As Orações pelas Crianças do Mundo, é o primeiro livro. Então, nós escolhemos 31 orações desses 4 anos. A proposta é que você faça oração uma por dia. E ao final de cada oração, tem o QR Code do vídeo que nós fizemos na época da pandemia. Então, você pode escutar o convidado a fazer a oração e ler ao mesmo tempo. É interessante que esse livro ele foi sendo pensado, projetado, e aí nós tivemos a ideia de cada convidado ter a foto da sua infância. Então, se você abrir, você vai encontrar o Wagner criança, o Adeilson Salles criança, o Ellerson criança. Legal. Todos nós somos crianças nesse livro, com a nossa foto de infância. Para que tem a Monja Coen, que também fez a prece, tem o André Trigueiro. Então, todos têm essa foto representando a infância de cada um. É um livro para as nossas crianças e é um livro para as crianças internas que nós trazemos dentro de nós. Esse aqui o pessoal também consegue adquirir pelos link na bio lá do Insta. Isso. Esse livro ele vai ser lançado no encontro. Então, se alguma pessoa tiver interesse, ela tem que ir ao encontro, vai ser lançado lá. Nós temos muitos desses para a gente quer mesmo vender e que esse livro chegue em muitos lugares. Como uma capa de caderno decorada por voluntários pode trazer um diferencial na vida de quem o recebe? Então, eu acho que a gente já conversou, né? Parece que essa energia do amor, ao fazer a capa, ao você doar o seu tempo, que tempo é algo sagrado, ela vai impregnada. E quando chega na mão da criança, ela olha, vamos supor, às vezes tem um desenho de um carro, de uma borboleta, de uma bailarina, ela já gosta. Mas ao pegar, ela pode não saber decifrar, mas ela sente aquele amor, né? E é uma conexão entre aquela pessoa que fez com aquela pessoa que recebe. E esse caminho entre essas duas pessoas é um caminho de cura, né? Essa pessoa que fez, que trabalhou, que se dedicou, e essa pessoa que recebeu também, porque ela está recebendo um pedaço de amor ali, né? Porque as voluntárias falam, ai, Ana, é com tanto amor que na hora que eu ponho no correio para ir embora, dá uma dó. Acho que tem algumas que fazem até um a mais para ficar para elas, né? A gente, quando encontra, elas são tão lindas, eu falo assim, ai, se eu fosse criança, eu ia querer essa, eu ia querer essa. E você falou que tem as 10 palavras ali, né? Que fica na capa ali. Isso. Tem alguma outra recomendação, assim, do material que vai usar? Se não pode ter peça pequena para cair, não sei. Algum tipo de recomendação com a ilustração? Todo projeto, ele tem que acompanhar esse mundo sustentável. Senão, é um projeto bonito, mas que vai pela contramão. Então, assim, nós estamos desde 2015. Lá no começo, nós usávamos capas plásticas. Então, a gente fazia uma capa decorada, colada, e colocávamos na pasta, nessa capa plástica, para quem não sabia costurar. E aí a gente falou, puxa, o plástico está indo para a África, lá eles não têm uma coleta de lixo limpo. Nós fomos, então, mudando isso. Então, por exemplo, já estamos há 3 anos sem usar capa plástica. Nós ressaltamos aos voluntários que possam reutilizar os tecidos. Então, calça jeans, né? Bordar na própria calça jeans, pintar, que a gente possa utilizar bastante material que nós temos em casa, mesmo deixando a capa muito linda, né? Então, a gente não pode ter um projeto que seja voltado a criança, a jovens, que caminhe pela contramão. Se o mundo sustentável aponta que aquele caminho é melhor, então
isso também é sagrado. Então a gente respeita muito. A gente usa muitos materiais reciclados, a gente usa retalhos. Claro que às vezes elas compram um tecido mais bonito, mas vai sobrar, já vai virar um desenho para o próximo, né? Então a gente tem nos acompanhado sempre o que o mundo está nos apontando, nos ensinando para a gente poder usar. Os Cadernos Fraternos estão completando 10 anos esse ano, né, de 2025, e tem sido um ano de grandes dificuldades para a humanidade. Pensando nisso, como pode o projeto Cadernos Fraternos trazer esperança diante dessas adversidades? O caderno fraterno, ele é resistente, ele não desiste do amor, por isso que é o poder de um pequeno caderno. E a gente vê que cada coletivo que está fazendo os cadernos, cada polo, cada lar, é como se fossem pequenas ilhas do bem. As pequenas ilhas ainda são pequenas, mas você imagina quando essas ilhas se juntarem, haverá o maior território de bondade e de amor. Não estou falando só dos cadernos, eu estou falando de todo o trabalho no bem. Então, às vezes, as pessoas falam, mas isso é tão pequeno, o que é um caderno? O caderno é uma ideia que veio da espiritualidade com toda certeza, que vem fazendo pessoas despertarem para muito mais. Então, a sua casa que monta o caderno é uma pequena ilha. A minha casa que recolhe os cadernos é uma outra pequena ilha. E quando a gente se junta, a gente aumenta o território. E quando a gente se junta com todos os territórios, a gente faz um país. Quando os países se juntam na bondade, a gente faz um planeta. É assim que a gente espera que esse mundo venha mudar. Ele não vai mudar sem trabalho. E o trabalho da fraternidade é o que vai fazer unir essas pequenas ilhas do amor. Eu fui diretora de uma escola, hoje eu estou aposentada, né, de uma grande rede, e uma professora fez um trabalho, né, sobre os refugiados da Venezuela, e com isso ela conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras, né, então ela trouxe esse conhecimento. E quando ela conheceu o trabalho da fraternidade, ela teve contato com os cadernos fraternos, né? Foi em 2017 para 2018 que ela fez esse trabalho. E quando ela trouxe esse projeto para a escola, dos cadernos, nossa, mas assim, foi um amor à primeira vista. Que eu falei, nossa, tem tudo a ver com a escola, né? E com a caridade, com praticar a fraternidade. Porque eu trabalhei também em centro espírita há muitos anos, 11 anos eu dei evangelização para crianças e depois eu me afastei um pouco e quando eu comecei a ser diretora de escola eu me afastei. E eu até conversava com uma amiga minha, eu falei, puxa, não estou trabalhando no centro, mas ela falou, mas olha o quanto que você exerce na escola, né? Todos os ensinamentos que tem no centro, de acolhimento, de ouvir o aluno, de ouvir a família. Então, eu sempre tive essa vontade de trazer isso para a escola, esse movimento fraterno de amor ao próximo. E quando eu tive contato com os cadernos fraternos e com esse projeto, eu imediatamente falei, não, vamos envolver toda a escola. Então, para você ter uma ideia, eu envolvi mais de 400 alunos da escola e suas famílias. Então, o que nós fizemos? Teve uma mãe voluntária que costurou os cadernos. A gente pôs numa saia, eu preparei tudo. Primeiro mandei um aviso para as famílias que a gente era um trabalho de ação de voluntários, que os cadernos, nessa época que a gente fez, os cadernos iam todos para a África. Pelo menos o que a escola fez. Então a gente essa mãe fez os cadernos, a gente enviou para as famílias e as famílias enfeitaram os cadernos, junto com os alunos. Então, a gente envolveu, a princípio, 320 famílias de crianças de 1º ao 5º ano e alguns alunos do ensino médio, que fizeram na escola junto com essa professora que fez esse trabalho.
Nesse ano, foram 440 capinhas da escola para a África. Então, a gente fez esse trabalho, nós recebemos, é lógico, teve famílias que, como a Ana falou, né, que eram verdadeiras obras de arte mesmo, algumas que a gente precisou dar uma melhoradinha, mas todo o corpo docente da escola e os funcionários estavam envolvidos. Então, esse movimento fraterno de amor foi envolvido pela escola. E quando a gente programou um dia para dar para a Ana, então, a produção que a escola fez. E nessa toda a edição do caderno, na época, tinha uma música que fazia parte daquela produção do ano dos cadernos. E a Mas gente... isso por vocês ou do Não, próprio projeto? do próprio projeto. Tá. Então, o que que a gente fez? A gente ensaiou com as crianças a música, e aí eu pus as 320 crianças numa quadra, todas sentadinhas, com os Corajosa. cartazes. Fora os alunos do ensino médio, tinha os cartazes, foram todos os professores. Eu convidei algumas mães para receber a Ana, para a gente fazer a festa da entrega dos cadernos. E foi aí que eu conheci a Ana. Foi nessa festa. Então, para mim, foi uma honra. Eu falei, meu Deus, a presidente do Cadernos Fraternos vem aqui receber. E a gente tentou fazer assim. Então, quando a Ana entrou na quadra, e como todos estavam muito envolvidos, tinha um estagiário, o Wellington, ele coordenou para as crianças cantarem a música, e a gente enfeitou a quadra inteira com as capinhas que foram feitas pelas famílias, e eu fiz uma cesta assim, de piquenique, simbolizando a entrega, né, dos cadernos. E a gente fez até uma faixa que a gente deixou na escola com a frase de Gandhi, né, seja você a mudança que quer ser, né, quer ver no mundo. Então foi assim, além de ter esse encontro e que ficou para a vida inteira, né? Na escola, quando a gente recebeu as fotos das crianças com as capinhas, a gente também colocou no mural para as crianças verem as capinhas lá. Então, foi assim, o que a gente vê da fraternidade, né? É um projeto sério e que acontece realmente. Então, eu também tive a oportunidade de ir com a Ana para a África, né, para Moçambique esse ano. Inclusive, esse livro, né, Orações no Mundo, vai reverter a verba para Moçambique, né, para as crianças. E aí a gente vê realmente o trabalho que a fraternidade faz, e a gente falou que a capinha devolve a dignidade humana, né? Então a criança, e não só da criança, mas daquele que trabalha com a criança, porque é o encantamento de todos. Então, imagine uma pessoa que está lá, né, numa aldeia, e ele está lá disposto a receber as crianças, como você falou que você faz um trabalho aqui com os jovens, então eles fazem lá, e de repente vai alguém ver o trabalho que ele faz. É devolver a dignidade humana dessa pessoa que também trabalha. Verdade. Né? Então, dele ser valorizado, né? A gente tem que valorizar, a fraternidade é isso. Né? O real valor da fraternidade é você devolver a dignidade humana, né? E é interessante que quando o Wagner esteve aqui, ele falou que muitos, tem bastante que é do meio espírita, mas muitos outros não, né? Então assim, a gente está num podcast espírita, a Ana é espírita, você também, mas eu acredito que dentro dos próprios voluntários, não é o espiritismo que une, é a fraternidade. Então, acredito que deva ter, né, pessoas de outras religiões, até ateus, ateias, mas que, em nome ali da fraternidade legítima, do amor, se envolvem, né? Foi bom você ter falado isso, porque a fraternidade é isso que encanta a gente. Ela não segue uma religião e ela é sem fronteiras, né? Então, os cadernos fraternos também é sem fronteiras, né? A gente acolhe a todos que querem exercitar o amor,
né? E eu acho que o fato da gente ter esse projeto, a gente propicia essas situações, né? De um autoconhecimento, porque quando você está fazendo, como a Ana falou, né? Às vezes a pessoa está passando por um período difícil na vida dela e encontra no caderno aquele momento de parar, de pensar na vida, né? A gente, esse exercício de fazer e no ato de entrega que a gente falou, isso tá, né, nos ensinamentos espíritas, mas está em qualquer religião, né? O fato não é só o caderno, é a gentileza, a delicadeza, o olhar no outro, é isso que faz voltar essa, né, essa dignidade humana, é de você, o Wagner fala muito isso, né? Todos somos irmãos, né? Então, por que que a gente fala isso? Porque a gente se coloca no mesmo patamar de todo mundo, né? Todos nós somos irmãos. Acho que Cristo, quando veio falar isso, né, teve uma sabedoria que colocou todo mundo, né? A gente, nenhum é melhor que o outro, Perfeito. né? E você estando lá, tendo contato direto com as crianças nessa última viagem que vocês fizeram, o que mais te emocionou, assim, estando lá? Olha, é, o material ele é importante também, né? Porque como foi relatado aqui, aquela menina que voltou da escola e não tinha um caderno, mas o que eu fiquei assim encantada é quando assim as crianças ficavam olhando o lápis, olhando a caixa de lápis de cor, sabe? Era uma contemplação daquilo que elas estavam recebendo tudo novinho. Então, você, né, ela fala, puxa, eu ganhei esse presente, né? Isso alimenta a alma delas. E mesmo diante, né, de tanta escassez, elas nos recebem cantando, elas nos recebem sorrindo. Não que elas são felizes todos os dias, mas a gratidão de estarmos lá para para vê-las é tão grande, né? Mesmo as mamas, a gente chama de mamas, que são as mulheres que cuidam das crianças, então elas chamam de mamas, né? Então, quando a gente chegava, e a fraternidade, em algumas aldeias, elas dão alimento para as crianças, né? Antigamente, com mais verba, dava todos os dias. Então, eles têm muitos centros, mais de 20 centros de acolhimento em Moçambique. E tem alguns centros que recebem todos os dias, 3 vezes por dia, mas às vezes que nós fomos, nós servimos alimento a essas crianças. Eles comem chima, é uma massa de milho que foi feita com feijão, né? É impressionante como assim, o que me encantou, por exemplo, as mamas que cozinhavam para as crianças nos recebiam com um sorriso, quer dizer, todo mundo quer ser notado, né? Perfeito. Todo mundo quer ser visto, né? Eu acho que é isso que volta à dignidade humana, né? Eu existo, né? E estou aqui trabalhando e alguém está vendo o que eu estou fazendo. Então a gente quando ia na cozinha, eu cheguei a ajudar a servir as crianças. Então eu acho que para o voluntário que vai é uma oportunidade de ressignificação da vida da gente. A gente recebe mais do que a gente dá na realidade, né? Porque a gente exerce o amor servindo, né? Leva, o caderno é uma ponte, né? Desse exercício. Mas é muito gratificante a gente ver que a gente pôde levar alegria, pelo menos naquele momento que a gente está, né? Então a gente canta, o Ellerson que foi com a gente, que era o padrinho até dos Cadernos Fraternos, ele faz teatro para as crianças. Então imagina uma criança que está sentada embaixo de uma árvore, que não tem cadeira, não tem nada, e tem o privilégio de ver alguém fazendo mágica. Aquilo lá Sim. foi um encantador, que a peça dele, ele fazia mágica. Então a gente vê assim o brilho nos olhos das crianças, pelo menos em um momento que a gente estava lá. Perfeito. Essa atividade que vocês fizeram na escola, né, que você conseguiu mobilizar ali toda a escola, o bairro, as famílias, vocês conseguiram
repetir outras vezes? Você acha que também é uma forma de chegar em mais voluntários ou não tem nem essa proposta assim Olha, da própria escola ter essa iniciativa, digamos assim? não, eu acho que depende da pessoa que levanta a bandeira para investir dentro da escola. Quando a gente fez, depois logo veio a pandemia. Então a gente não pôde dar continuidade, mas com os professores sim. Então até hoje, eu mesma aposentada fora da escola, eu tenho voluntários professores que continuaram nos cadernos fraternos fazendo os cadernos, né? Então a gente, quando vem essa ação, ela vem para ficar mesmo, né? E às vezes pode ser, como, né, a Ana mesmo falou, alguns voluntários se afastam um pouco por motivos particulares, mas sempre volta, né? Então, quando algum voluntário fala, esse ano eu não consegui, eu tô feliz, mas o ano que vem eu tô aqui de volta, né? Então a gente vê que as pessoas gostam porque é esse exercício, né, do amor ao próximo. Eu gostaria que você divulgasse, né, porque já vai ter um evento, né, do Cadernos Sim, Fraternos, se você puder falar um pouquinho já, que eu tá. tô vendo que é dia 25 e 26 de julho Isso. desse mês, né? É de julho, nós estamos a um mês deste Julho, encontro. perfeito. É um encontro que conseguiu reunir pessoas muito queridas para falar sobre o voluntariado. Então, vocês das casas espíritas, vocês voluntários, educadores, que queiram conhecer de perto trabalho de outras ONGs, de outros espaços, venha nos conhecer no dia 25 e 26 de julho, no Colégio do Carmo. Eu vou pedir depois para o Helder colocar aqui o nosso link para você fazer a sua inscrição. Então, é um momento único, porque nós vamos ter abertura. O Wagner Moura, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, junto com o Ranieri, que é o vice-presidente, e escutá-los é uma oportunidade e é um presente, né? São agentes do amor que estão fazendo a diferença em muitos países da África e aqui no Brasil também. E além deles dois, nós temos Andrei Moreira, nós temos Adeilson Salles, o Ellerson Santos, Elaine Vidal e muitas outras pessoas. Então, se você quiser passar uma sexta e um sábado de uma maneira diferente, faça a sua inscrição. Deixa eu te perguntar, em qual cidade que é presencial, em qual cidade? Sim, será presencial na cidade de Santos, no Colégio do Carmo. Então é 25 e 26 de julho de 2025. O primeiro link aqui na descrição para você se inscrever, saber mais sobre esse evento, esse encontro que será na cidade de Santos, né, São Paulo. E vai estar o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, Ranieri Dias, Ana Lúcia Caetano, que esteve aqui conosco hoje também, né? Irene Reis, Andrei Moreira, Adeilson Salles, o Ellerson Santos, Elaine Vidal, Deise Regina, Viviane Marquesano, Roberta Petim, Rose Cassiano, Edmilson Neto, Gisele Sade, João Signorelli, não sei se eu pronunciei certo o nome, sobrenome, Coral Cênico, Céu da Boca, apresentando o espetáculo Raça, e o projeto Pés Livres, né? Então, se inscreva, né? Primeiro link aqui na descrição.